Para começar, vamos falar de uma tragédia que literalmente mudou a geografia do mundo, a queda de Númenor. Imagine a maior civilização humana que já existiu. Eles tinham um poderio militar tão absurdo que o próprio Sauron se rendeu a eles sem lutar, e de presidiário ele se tornou o maior conselheiro do rei Ar-Pharazôn e usou o maior medo dele contra eles, o medo da morte. Ele convenceu o rei de que, se invadissem as terras imortais, ganhariam a vida eterna. E como punição por essa arrogância, ao chegarem nas praias de Aman, Manwë invoca Eru, e Eru abriu um abismo no oceano, promovendo uma grande inundação que mudou a forma do mundo, que antes era plano e agora tornou-se uma esfera. É o ápice da tragédia causada pela ambição. Milhares de anos antes de Númenor afundar, aconteceu a nossa segunda tragédia, a Nirnaeth Arnoediad. O nome já diz tudo. A Batalha das Lágrimas Incontáveis. Foi o momento em que a aliança de elfos, homens e anãos tentou um ataque final contra Morgoth. A tragédia que vem da traição. No meio do combate, uma facção de homens comprou o lado do inimigo e virou suas espadas contra os elfos. A esperança foi esmagada. O alto rei dos elfos foi morto por Balrogs. E Húrin, o maior guerreiro dos homens, foi capturado. Gritando Aure Entuluva! Enquanto lutava sozinho, sob uma montanha de corpos de trolls e orcs. O mal venceu de forma tão absoluta que a Terra-média quase afundou na escuridão para sempre. Depois de duas catástrofes de proporções apocalípticas, a nossa terceira tragédia é muito mais íntima, e você provavelmente chorou assistindo a ela no cinema. A morte de Boromir. Por que isso nos afeta tanto? Porque Boromir é o espelho da nossa própria fragilidade. Ele não é um mago milenar ou um elfo imortal. É um homem comum, aterrorizado com a ideia de ver seu povo ser aniquilado. A tragédia dele é a corrupção pela boa intenção. Ele tenta roubar o anel do Frodo pelo desespero de salvar sua casa. O anel o quebra, mas a beleza absoluta dessa tragédia é a redenção. Ele desperta do feitiço e se joga sozinho contra dezenas de Uruk-hais, 20 para ser mais exato, a fim de proteger Merry e Pippin. Suas últimas palavras para Aragorn, após confessar que tentou tomar o anel de Frodo, indicar que Merry e Pippin foram raptados pelos Uruk-hai, foram: adeus, Aragorn, vá para Minas Tirith e salve meu povo, eu falhei. Provam que, mesmo quando cometemos erros terríveis, ainda há tempo para fazer a coisa certa. A coragem solitária de Boromir nos leva perfeitamente para a nossa quarta tragédia. Mas aqui voltamos milhares de anos em tempo, para o duelo mais épico e triste que já existiu, a queda de Fingolfin. Imagina ver seu povo sendo massacrado após a batalha da Dagor Bragollach e sentir um desespero tão absoluto que se transforma em fúria pura. Fingolfin, o rei dos elfos, cavalgou sozinho até os portões do inferno e bateu na porta desafiando o próprio Morgoth para um x1. Ele feriu Morgoth 7 vezes, deixando o Senhor do Escuro manco pela eternidade ao desferir mais um golpe. Mas a exaustão venceu e o rei elfo foi esmagado pelo pé do inimigo. É uma tragédia poética que mostra que nem a coragem mais brilhante é suficiente para vencer o mal absoluto de forma direta. E para fechar a nossa lista, a quinta tragédia é, ironicamente, a maior vitória de toda a Primeira Era. Porque em Tolkien, a vitória sempre tem um gosto amargo. A Guerra da Ira foi o conflito final contra Morgoth. Os Valar finalmente enviaram seus exércitos sendo comandados por Eonwë, do outro lado do oceano. A batalha durou 42 anos e culminou em um embate nos céus contra Ancalagon, o Negro, o maior dragão que já existiu. Quando o dragão foi morto e caiu, seu peso destruiu as maiores montanhas do mundo, as Tangorodrim. E aqui está a tragédia definitiva. O dano colateral desse nível de poder foi tão gigantesco que o continente inteiro, onde os elfos viveram por milênios, rachou e foi engolido pelo mar. O nome era Beleriand. Eles venceram o mal, mas perderam seu lar para sempre. Se gostaram deste vídeo, comentem aí qual dessas tragédias mais te emocionou.